Oi, gente! Eu sou Marcos Júnior Crochê. Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva aqui e ative o sininho para as notificações e você não ficar perdendo nenhuma novidade que eu vou postar em breve. Correto? E eu sou os mãos que criam aqui os projetos para vocês e hoje eu elaborei uma aula super legal e completa para vocês conseguirem aí confeccionar uma blusinha de crochê que está aqui atrás, tá bom? E já mostro mais detalhes para vocês. Certo? Eu fiz introdução de elástico nessa blusa e claro, te ensinei aí todas as diminuições possíveis para poder ficar aquele caimento perfeito, ok? Espero muito que vocês aproveitem a aula. A lista de materiais completa está na descrição desse vídeo. E, gente, um recado super importante. Se você gosta do meu trabalho e quer apoiar um pouco mais, você pode se tornar membro apoiador aqui do meu canal, tá bom? Por apenas R$ 7,90 por mês, você tem acesso a uma aula exclusiva que eu não posto aqui para os demais seguidores, certo? Somente para quem for apoiador. E a R$ 14,90 por mês, você tem acesso a duas aulas exclusivas, ok? Então fica a critério. Não é obrigatório assinar, tá bom? Somente quem quer apoiar mesmo e ter acesso a essas aulas exclusivas. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, caso você queira se tornar membro do canal, certo? E é isso. Uma ótima aula a todos. Lembrando que a lista de materiais dessa aula de hoje está completa na descrição desse vídeo, ok? Uma ótima aula e bora lá! Gente, então, como vocês podem ver aí no vídeo, hoje vamos trabalhar essa blusinha aqui, tá bom? Essa aqui é a blusinha Sabrina. Olha isso, gente. Que perfeição essa peça, ok? Ela é uma peça, olha, onde ambos os lados são iguais, certo? Aqui, ó, na parte de baixo tem a introdução de um elástico para poder ficar aí melhor o caimento, ok? Tem a possibilidade dela ser maior, tá? Eu vou explicar isso durante o vídeo. A nossa aula aqui, ela tá com adaptação para o tamanho M, tá bom? Mas ao decorrer aí da aula, eu vou te dar algumas noções para você fazer para outros tamanhos. No entretanto, é uma blusa sob medida, certo? Você precisa principalmente das medidas aqui de cima, ok? Das medidas das alcinhas, mas geralmente a gente faz essas alcinhas só no final, tá? Da medida aqui, olha, um pouco acima do busto, na parte da região do colo, para você fazer aqui, né, o aumento, correto? E, claro, a circunferência do busto, ok? Tô explicando isso para não haver dúvidas, tá bom, gente? Olha, e o comprimento aqui vai ficar a critério, certo? Então, espero muito que vocês gostem. Se você gostou do modelo da blusinha, já deixa aqui um comentário falando, professor, você arrasou, que eu vou saber que tu assistiu o vídeo, tá bom, minha mana? Brincadeiras à parte, espero muito que vocês aproveitem a aula e bora lá. Pessoal, então, para iniciar aqui a nossa blusa, né, a gente vai começar a partir da medida aqui do pescoço. Geralmente, eu meço aqui naqueles ossinhos, sabe? Como eu faço para minha manequim, né? Eu meço naquele, tipo aquele ossinho, sabe? Próximo do pescoço. E vejo lá mais ou menos o que eu quero. No meu caso aqui, ó, o meu ficou com 12 centímetros, né? Você vai medir de acordo com o seu gosto pessoal, tá bom? Mas eu sugiro uns centímetros menores, porque depois a gente vai fazer aqui os acabamentos e acaba que aumenta automaticamente, tá? Mas no meu caso aqui eu começo com 12 centímetros, certo? O meu aqui é para o tamanho M, tá, pessoal? E como é um trabalho de aumento, eu acho que fica adequado aí para você, né, fazer para os outros tamanhos normalmente com a explicação que eu vou repassar para vocês. Então não pule nenhuma etapa porque é tudo super importante. Então, tendo te explicado isso, você vai precisar de duas bases igual a essa, certo? Para poder começar aí o seu trabalho. E como é que vai funcionar? Você inicia aqui por cima e depois você vai descendo a carreira conforme as minhas explicações e orientações, tá bom? Então eu espero que fique super adequado aí a sua peça, ó, no sentido que eu vou explicar agora. Então, independente do centímetro, você vai iniciar aqui um cordão com correntinhas em numeração par, correto? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui, né, 36 correntes, no meu caso. Uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 34, 35, 36. Eu trabalhei aqui 36 correntes, tá bom? Ou seja, numeração par, correto? Após fazer as 36 correntes, você vai trabalhar aqui, ó, uma, duas, três, quatro correntes para virar esse trabalho. Três são para a altura de um ponto alto e uma é a separação. Você vai dar uma laçada.
Você conta essas 4 correntes iniciais, pula mais uma aqui da base. Na seguinte, você trabalha um ponto alto. Dessa forma. Faz uma corrente de separação, faz a laçada aqui, pula aqui uma corrente da base, na próxima você trabalha um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, no próximo um ponto alto. Uma corrente de separação, pula uma de base, no próximo um ponto alto. Uma corrente, separação, pula uma de base, um ponto alto. A dinâmica da carreira inicial, super simples de ser feita. E você trabalha aqui o ponto tela inicialmente, correto? Por toda a sua volta da base. E vai bater aqui certinho. Pula um ponto, no último aqui você faz um ponto alto. Dessa forma vai ficar a base inicial. Tudo bem? Para a próxima carreira eu viro o trabalho e aqui a gente vai trabalhar o nosso aumento. Então eu faço aqui 1, 2, 3 correntinhas, correto? Dou uma laçada e aqui dentro, ó, aonde eu subi as 3 correntes, eu trabalho mais um ponto alto. Fazendo aqui o meu aumento. Dou uma laçada na corrente aqui de separação, um ponto. No ponto de base, um ponto. Na corrente, um ponto. No ponto de base, um ponto. Olha, na corrente, um ponto. No ponto de base, um ponto. Na corrente, um ponto. No ponto de base, um ponto. Ok? Dinâmica da segunda carreira. Recapitulando, eu virei meu trabalho, subi 3 correntinhas, no mesmo ponto de base, coloquei mais um ponto alto para fazer a vez do meu aumento. E aqui, durante esse percurso, eu trabalho um ponto alto em cima da correntinha e um ponto alto no ponto de base. Faço esse mesmo trabalho até chegar ali no final. No final, tem uma pequena alteração, mas eu mostro para vocês como eu farei e o que é essa alteração. Voltando aqui com vocês, olha, estou chegando aqui no final, né? E vou tirar as dúvidas que eu disse. Então, faço um ponto aqui na correntinha e eu venho para o último ponto alto. No último ponto alto, né? Na terceira corrente, no caso, eu trabalho o primeiro ponto aqui, que é o aumento. E para eu fazer, pegar o fio aqui, tá, gente? Para eu fazer o último ponto, eu não trabalho o ponto alto normal, tá? Que é assim, ó. Ponto alto normal. Por quê? Porque o ponto alto normal, ele vai me limitar. Então, ele vai sempre, ó, puxar para baixo, ok? E a gente não quer isso, a gente quer que essa peça fique expandida. Então, eu dou uma laçada e ao invés de colocar o ponto alto comum, né? Eu coloco aqui o ponto alto alongado. Então, eu vou posicionar como quem faz um ponto alto, só que eu vou tirar essa primeira laçadinha sozinho. Aí, eu tiro a segunda e tiro a terceira. Ó, ok? Observe que ele alongou um pouco mais, tá? Ficando dessa forma. Nessa terceira carreira, prestem bem atenção, eu viro o meu trabalho e aqui eu faço 1, 2, 3, correto? 3 correntinhas que dá a altura de um ponto alto, uma corrente de separação, laço aqui e venho no primeiro ponto feito aqui e trabalho um ponto alto. Ok? Uma corrente de separação, dou a laçada, pulo aqui um ponto da minha base, correto? No seguinte, eu trabalho um ponto alto. Uma corrente de separação, pulo um ponto da base, no seguinte, um ponto alto. Uma corrente de separação, pulo um da base, no seguinte, um ponto alto. E aqui, como vocês já devem imaginar, a gente trabalha o ponto tela novamente, correto? Então, muito fácil a dinâmica. Eu vou fazer com vocês aqui a finalização dessa carreira, certo? E retorno para mais uma. Mais uma vez finalizando com vocês a carreira, olha. Tô aqui na carreira de ponto tela, tá bom? Para não haver dúvidas. Então, eu faço aqui um ponto de correntinha, né? De separação. Pulo esse aqui, venho no último,
Aí eu já trabalho o ponto alto normal, uma corrente, dou uma laçada e trabalho o ponto alto alongado. Correto? Viro o trabalho novamente, aqui eu subo 3 correntinhas, que vocês já sabem, dou a laçada. Dentro aqui desse mesmo ponto, eu faço um ponto alto, que é o meu aumento. Dou a laçada. Aonde eu tenho uma corrente, eu trabalho um ponto alto. E aonde eu tenho ponto alto, eu faço ponto sobre ponto. Na corrente, ponto alto. E no ponto alto, ponto sobre ponto. Certo? Sempre vai terminar, gente, bem certinho para você trabalhar a próxima carreira. Então, sempre vai ficar tudo bem alinhado, entendeu? Você só precisa mesmo prestar atenção e fazer a contagem certinho aí. Ó, ficando dessa forma. Você vai trabalhar esse motivo por algumas carreiras até atingir os centímetros que você precisa. Como é que você faz isso? Você vai medir a altura que você precisa um pouco acima do busto, porque depois você faz um trabalho para cobrir esse busto. Mas inicialmente você vai precisar somente fazer carreiras de ida e volta, né, desse mesmo formato que eu ensinei para vocês, ok? Para ir abrindo a sua peça e ficar igual essa daqui que eu apresentei para vocês no começo do vídeo, que ele vai abrir, ok? Aí nesse caso você vai precisar de 2 bases igual a essa aqui, ok? A minha eu vou mostrar para vocês, né? Para não haver dúvidas, tá? A minha tá aqui com, olha, 10,5 cm, ok? 10,5 cm. O meu é para o tamanho M, tá, gente? Mas conforme o seu gosto aí, né, o que você está fazendo e para o seu tamanho, pode ser que dê mais centímetros ou menos. Por isso que precisa da fita métrica, ou você vai medindo em você mesmo e ver o que fica adequado, correto? Mas geralmente quando eu faço e dá uma medida boa para mim, eu sempre acrescento 1 cm a mais a depender do tamanho. Ou seja, para o PP eu faria 9 centímetros ou 10 centímetros certinho. E aí eu ia acrescentando de 1 cm para cada tamanho que eu fizesse, correto? Os únicos tamanhos que eu acrescento 2 centímetros a mais, por exemplo, seria o G ou GG. No caso, o meu aqui deu 10,5 para o tamanho M, mas para o G eu colocaria 12,5, para o GG 14,5, porque fica um pouco maior e não tem problema, tá? Quanto a esse centímetro aqui, referente à circunferência do busto, a gente vai trabalhar um pouco mais para frente. Mas no momento você vai trabalhar exatamente como eu te expliquei, fazer suas 2 bases e aí retornamos para o restante aqui do nosso passo a passo. Então, gente, bora lá, tá bom? Prontinho, gente. Quando você atingir aí o limite que você estava, né, confeccionando, independente do tamanho que você for fazer, e seguindo as minhas orientações, você vai chegar na última carreira. E eu sugiro que a sua última carreira seja em ponto alto, tá bom? Não no ponto tela. A partir daqui e com a sua outra base pronta, olha, você vai posicionar, né, com que ela fique do lado do avesso para ficar avesso com avesso para poder fazer a união. Como é que vai funcionar aqui o esquema da lateral? Quando você concluir a sua base inicial de cima, né, que vai ficar no sentido lá do pescoço, você vai pegar a circunferência do seu busto e você vai reduzir 10 centímetros dessa circunferência, ok? Claro que se você quiser uma peça mais solta, mais fresh, mais larga, você não reduz medida alguma. Mas se você quiser, você pode sim reduzir as medidas. E aí, o que que você vai fazer agora? Eu vou alongar aqui um pouco, né, essa tela, para explicar para vocês melhor com a fita métrica. Para o meu caso, eu estou fazendo, né, vou realizar para um busto de 88 centímetros. Ou seja, se você for reduzir, né, no meu caso aqui fica 78 com a redução, mas no seu caso, se você não quiser reduzir, não é obrigatório, tá? Mas leve em consideração que vai ficar uma peça um pouco mais larguinha. Mas fica perfeitamente bem também, correto? E aí, no meu caso, com a redução de 10 centímetros, eu vou ficar restante com 78. E aí, eu vou pegar essas duas medidas aqui
Olha, no meu caso aqui já estou com 25. Então, eu tenho 2 vezes 25 igual a 50, correto? Prestem atenção. Então, eu já tenho 50 centímetros feitos, reduzi 10 centímetros lá da medida inicial, né? E aí, o que que sobrou? Se eu tenho 50 centímetros feitos, porque já tem a parte da frente e a parte da costa, o que sobrar é o que eu vou fazer aqui nessas laterais, ok? Então, você faz aí a sua continha perfeitamente, né? Vê quanto é que ficou aqui a sua medida, ok? Pega a medida do busto, faz aí as subtrações necessárias ou não. E aí você vai completar as laterais. Como eu já tenho 25 na frente e 25 atrás, o que sobrou foi 28 centímetros. E aí, como é que eu vou distribuir? Eu coloco 14 centímetros para o lado de cá, 14 para o lado de cá, para poder ficar bem equilibrado, ok? Então, tendo feito essa explicação, essas reduções, né? Você vai pegar aqui, ó, seu fiozinho. E aqui você vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco, várias correntes até atingir, no meu caso, 14 centímetros. No seu caso, vai ficar de acordo com as suas medidas. Trabalhei aqui, gente, uma numeração de 40 correntes que bateu aqui certinho com os 14 centímetros, tá? Então, você pega aqui, ó, lá da ponta, ó, bem rente, correto? Fez aí os centímetros necessários, fixa a numeração de correntes também, ou seja, o meu deu 40 aqui, do outro lado eu completo com mais 40 correntes, para poder ficar bem certinho. Pega a sua base, ó, e aí você vem aqui, ó, bem na pontinha, perdão, aqui na pontinha do nosso ponto alto, e prende aqui com um ponto baixo, dessa forma. Correto, pessoal? E agora você vai caminhar aqui, ó, em ponto baixo por cada ponto de base, sem exceções, tá? Por favor. Estou tecendo aqui os pontos baixos, como eu falei para vocês, né? E chegando aqui, olha, vai ter aquela pontinha que você já vai prender aqui. Entre a sua pontuação, para que o arremate já fique aqui, olha. Cheguei no último ponto, como vocês puderam ver, tá? E aí eu tô aqui, né? Aqui desse lado eu fiz a numeração de carreira em 40, de correntes, né? Perdão, em 40. E aqui eu vou completar com mais 40, ok? Então, eu faço aqui, ó, as 40 correntinhas, que vão equivaler ao outro lado. Tendo confeccionado as minhas 40 correntes, tá? Ó, aí eu já posiciono aqui esse lado. Tudo certinho. Ó, 40 correntinhas, tá? Deixa eu só pegar aqui, né, que deu uma torcida. Pronto. Venho aqui do outro lado, olha, e vou prender bem em cima, aqui do primeiro ponto feito, e trabalho aqui um ponto baixo. No próximo, ponto baixo, no próximo, ponto baixo. E sigo essa mesma dinâmica até chegarmos ali, lá onde foi a nossa primeira emenda, com as correntes e a base. A partir dessa base aqui, ó, ok? Que já começa as correntinhas e faz a primeira união. Você vai trabalhar, né? Fez aqui o último ponto baixo, você trabalha aqui mais 2 correntinhas. Dá uma laçada. Dentro de onde você fez aqui esse último ponto baixo, você coloca aqui mais 2 pontos. Então, aqui você está com 3 pontinhos, ok? Vou pôr o meu marcador aqui.
ó. Aqui eu vou pular 1, 2 pontos. No terceiro, eu trabalho um ponto baixo. 2 correntinhas. Observem. Dou uma laçada. Aonde eu coloquei esse ponto baixo com as 2 correntinhas, eu trabalho mais 2 pontos altos. Pulo o primeiro, pulo o segundo, no terceiro trabalho ponto baixo novamente. Mais 2 correntes, dou a laçada, trabalho aqui mais 2 pontos altos. Pulo o primeiro, pulo o segundo, na terceira corrente, ponto baixo. 2 correntinhas de altura no mesmo espaço. Trabalho mais 2 pontos altos. Pulo a primeira corrente, pulo a segunda, na terceira eu prendo com um ponto baixo. Então, essa vai ser a nossa dinâmica nessa lateral, até atingir aqui, ó, ok? E aí eu retorno com vocês. Recapitulando, 2 correntes, né? Após prender com um ponto baixo, trabalho aqui mais 2 pontos altos bem no mesmo espaço, pula a primeira e a segunda, na terceira, ponto baixo. Façam de vocês, eu farei o meu e já retorno. Trabalhei aqui, olha, da forma que eu expliquei pra vocês e fica desse jeito aqui, tá, gente? Ó. Ok? E cheguei aqui. Se o seu não bater perfeitamente aqui na contagem, não tem problema, tá? Olha. No meu caso aqui, fica 1, 2, 3, 4, ok? Aí eu faço aqui os 2 pontos dentro do mesmo ponto baixo. E ao invés de pular só 2, eu pulo 3 e prendo aqui no quarto para começar perfeitamente. Certo? E aí eu fiz aqui a lateral, ó. Ok? Agora chegando nessa parte aqui da frente, que já é com a base, você continua o trabalho da mesma forma. Eu prendi aqui com um ponto baixo, como vocês puderam ver. Eu vou subir aqui 2 correntes, dou uma laçada e trabalho aqui mais 2 pontos no mesmo espaço, ok? Só que nessa base você não vai pular 2 pontos, você vai pular 3, ok? Então, na lateral, você pula 2 correntes e prende na terceira. Mas, na base, você pula 3 correntes e prende na quarta pontuação de base, correto? Então, seguimos. Pulando 1, 2, 3 pontos base. No quarto, eu prendo com ponto baixo. Por quê? Aqui vocês vão perceber que ele vai ficar como se fosse um excesso, mas não tem problema porque é a lateral. E aí depois ele vai esticar conforme a pessoa for vestir. Mais à frente vai ficar mais, como é que eu posso dizer? Mais polida, ok? Então por isso que a gente pula 3 pontos ao invés de 2. Aí eu fiz aqui o ponto baixo, subo as 2 correntes de altura, dou a laçada e no mesmo espaço que eu estou prendendo o ponto baixo, eu faço aqui mais 2 pontos altos. A dinâmica vai ser sempre a mesma, tá? Pula 1, 2, 3, né, pontuações da base e aqui na quarta eu prendo e faço ponto baixo, ok? Então, sem prolongar muito, vai ser essa mesma dinâmica até chegar aqui no finalzinho. Chegou no final, você tem que lembrar, a dinâmica de espaço aqui é diferente. Ao invés de pular 3, você pula 2 correntes e prende na terceira, tá? Chegou aqui a mesma forma. Você vai fazer exatamente como você fez a base, pulando 3 pontos de base, prendendo no quarto. E aí, quando a gente chega aqui novamente, para subir para a próxima carreira, eu retorno para tirar as dúvidas, caso tenha alguma dúvida, correto? Então, bora lá, pessoal. Trabalhei aqui, olha, as 2 partes, tá bom? Fiz aqui a lateral toda certinha, como eu expliquei para vocês. E chegando aqui, olha, voltei para fazer com vocês, porque eu sabia que com certeza daria uma alteração aqui.
Então, nesse caso, eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos, certo? Bem certinho. Aí aqui eu faço ponto baixo. E aqui é onde a gente já está iniciando a próxima carreira. Eu vou tirar aqui o marcador. Ó. Posiciono aqui o fio, né? Obviamente. E nessa quarta carreira, pessoal, como é que vai acontecer? Aqui é onde eu terminei, olha, tá? Eu já faço 2 pontos, né, de correntinha. E aqui dentro mesmo eu trabalho mais 2 pontos. Ok? Ó. E aqui em cima, olha, prestem atenção, ó. Aqui em cima, dentro aqui dessa alcinha, eu faço um ponto baixo, correto? Aí eu pego o meu marcador, coloco aqui para vocês não se esquecerem onde que é o começo de carreira, tá bom? Embora eu tenha começado aqui, eu sei que é aqui que é onde eu finalizo tudo. Aí eu faço 2 correntinhas, dou a laçada, aqui dentro mesmo eu trabalho mais 2 pontos, totalizando 3, ok? Aqui nesse próximo espaço, ó, vou retirar aqui só para vocês visualizarem. Aqui, sempre nessas alcinhas aqui de cima, olha, é onde eu prendo o ponto. Então, olha, venho aqui, ponto baixo. 2 correntes, mais 2 pontos na alcinha aqui de cima, ponto baixo. 2 correntes, mais 2 pontos, alcinha de cima, ponto baixo. Ok? Então, seguindo essa dinâmica, você vai trabalhar por toda a sua carreira. Sempre dessa mesma forma, tá? Não tem alteração mais a partir de agora. Ok? Sempre dessa mesma forma. Certo? Então, eu farei o meu aqui. Quando eu retornar para a próxima carreira, eu venho com vocês para a gente fazer mais uma e fixar essa pontuação. Ok? Então, bora lá, gente. Pessoal, tô aqui ó, na segunda carreira, né? E finalizando ela, voltei junto com vocês. Aí faço as 2 correntinhas, os 2 pontos. Prendo aqui com ponto baixo, ok? Ó. Tirei aqui. Aqui foi onde eu tirei meu marcador, lembra? E aqui já é o topinho, olha, da outra ponta, ok? Aí eu já subo aqui 2 correntes, trabalho aqui, mais 2 pontos. Venho aqui, coloco meu marcador aqui nesse, ó, ponto, eu faço meu ponto baixo, correto? Aí eu continuo. 2 correntinhas, 2 pontos altos, aqui na alcinha, ponto baixo. 2 correntinhas, 2 pontos altos, aqui na alcinha, ponto baixo. Ok? Sempre repetindo a mesma trama por toda a volta. Chegou aqui, você sempre vai finalizar da mesma forma, né? Prende com ponto baixo, sobe 2 correntes e vai prendendo nas alcinhas de cima. Sempre nessas alças aqui de cima, ok? Por quantos centímetros, professor? Então, vou aqui, ó, reservar o meu trabalho aqui ao lado para mostrar aqui para vocês quantos centímetros eu faria para cada tamanho, ok? Lembrando que é uma medida sugestiva, então pode ter margem de erro para sim e para não, certo? Aí fica a critério. Caso você queira usar sua fita métrica, fica à vontade e vai medindo em você mesmo, tá bom? Então, tendo repassado essa informação para vocês, eu vou trabalhar aqui várias carreiras, certo?
E claro que dependendo do fio, né, vai ter mais carreiras do que outras, etc. Tá bom? E você pode sim adaptar essa receita para qualquer fio que você tenha aí na sua casa, no seu ateliê, ok? Então bora lá, gente. Eu vou trabalhar aqui várias carreiras, sempre com muito cuidado. E aí eu retorno com vocês para darmos continuidade aqui ao nosso projeto. Se você estiver gostando da aula, já deixa um comentário aqui e eu agradeço muito por isso, tá? Porque o feedback é super importante. Se não for inscrito, se inscreve aí, porque também é importante. Ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, minha mana, meu mano. E bora lá, gente. Pessoal, eu fiz aqui, olha, várias carreiras. Vou posicionar para vocês conseguirem visualizar, tá bom? Olha, olhem como é que ficou linda essa trama, gente. Eu vou aqui mostrar melhor, tá bom? Desse jeito ficou, olha, bem legal. Vocês vão perceber que eu troquei meu fio porque o fio que eu estava utilizando, né? Ele simplesmente acabou e eu não consegui achar mais dele. Então eu peguei o Pinguim 1000, né? E tô usando ele duplo, olha. Então se você, né, quiser aí uma orientação a respeito disso, aqui ele tá duplo, tá? Mas não é indicado você, né, fazer esse tipo de troca para encomenda, por exemplo. Eu tô fazendo aqui, mas vocês podem ver que mesmo sendo, ó, os dois, né, cores naturais, tem aqui a sua particularidade, ó, de cada um ter uma semicor diferente, ok? Então, tomem cuidado com isso. No meu aqui, como é só para aula e eu vou dar de presente, né, a minha amiga não se importou, tá bom? Então, eu cheguei aqui onde estava o meu marcador, faço aqui, ó, o meu último ponto. E aí eu fecho ele com baixíssimo, correto? Aí, pessoal, agora a gente vai fazer uma carreira para, olha, nivelar essa pontuação. Professor, eu quero que a minha blusa fique com esse babadinho. Então, não tem problema, pode fazer assim, tá? Só que como a gente vai introduzir o elástico, então vai precisar aqui desse nivelamento para poder fazer certinho aqui o nosso acabamento. Então, eu fiz uma correntinha aqui que equivale a um ponto baixo, ok? E aqui dentro, olha, eu vou fazendo meio ponto. Ó, fiz 2 meios pontos. Dentro aqui, ó, de onde a gente sempre colocava o ponto, a gente faz um ponto baixo. E nos 2 pontos que sobraram, a gente trabalha meio ponto. Olha, ponto baixo. E nos 2 pontos que sobram aqui, meio ponto. Ok? Aqui a gente está nivelando esse trabalho para poder ele ficar bem certinho. Ó, então, onde eu prendia com o ponto baixo antes, eu continuo prendendo. Aí vai sobrar um e o segundo ponto. Eu faço aqui meio ponto nesse seguinte e no terceiro meio ponto. Ok? Olha, ponto baixo, onde eu sempre prendi o ponto baixo. E nos 2 seguintes, meio ponto. Correto? Ó, ponto baixo, onde eu prendi é o ponto baixo. No seguinte, meio ponto. Professor, eu quero a minha blusa maior, quero tipo uma regatinha. Você vai continuar as carreiras exatamente como você vem fazendo até você atingir o tamanho específico, ok? Então agora a gente vai seguir a dinâmica da mesma forma que eu expliquei para vocês. Aonde a gente prendia o ponto baixo, a gente continua fazendo um ponto baixo. E nesses 2 pontos que sobram, que eles já estão aqui tombadinhos, né? A gente faz 2 pontos. Olha, onde tem o ponto baixo, a gente sempre faz. E depois 2 meios pontos, um para cada ponto da base. Ok? Para poder nivelar aqui esse trabalho. Vamos fazer por toda a circunferência e já retornamos quando retornar aqui, ó, para fechar aí para a próxima carreira. Certo? Olha, eu tô aqui fazendo os 2 últimos pontos. Ok? E cheguei aqui no ponto baixo, né? No primeiro. Fecho aqui com ponto baixíssimo. Opa. Para ir para a segunda carreira. Vocês vão perceber que ele já vai dar uma encolhida aqui com essa carreira de ponto baixo, tá bom? E aí, ó, isso é ótimo. Eu vou utilizar hoje esse elástico aqui que eu achei no armarinho, só que a mulher só me vendeu ele como elástico comum, tá? Eu não sei se tem um nome específico, mas ele é diferente daquele elástico que eu uso.
que é esse aqui, ó. Podem ver que ele é meio diferente, certo? Ele é um pouco mais delicado também, mas você pode utilizar outro elástico aí de sua preferência. No meu caso, eu vou utilizar esse aqui mesmo. Olha, a aplicação vai funcionar da mesma forma, então eu pego aqui o elástico com um pouco de excesso, coloco ele contra aqui o meu ponto, olha, contra o meu ponto, ok? Ajustei aqui e vou tecer o ponto baixo. No próximo, ponto baixo, no próximo, ponto baixo. No seguinte, ponto baixo e ponto baixo, ok? Olha, então aqui eu trabalho ponto sobre ponto, ponto sobre ponto, ponto sobre ponto. Trabalhei aqui no total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trabalhei aqui 8 pontos. Vejo aqui atrás como é que está, ó, e puxo aqui bem de leve, ó, para fechar aqui o máximo possível, ok? E poder, ó, dar a elasticidade que a gente precisa. Novamente, trabalho 1, 2, 3, 4, 5. Trabalhei 5 pontos dessa vez. Você vê aí o que é que funciona para vocês, tá? Aí, aqueles pontos que eu já puxei, eu seguro. Aí, esses novos, olha, eu puxo novamente, bem devagar, tá? Para poder dar aqui, ó, a tensão aqui do nosso elástico, certo? Então, a aplicação dele fica bem, ó, certinho. Faz aí 5 pontos, 6, não sei, fica a critério. Para um pouco, segura onde você já puxou e puxa aqui o restante. Não muito, porque tem que lembrar que ele vai precisar ceder depois para poder você usar a sua peça. Ó. Ok, gente? Então, nesse momento, é basicamente isso aqui que a gente vai fazer. Essa aplicação de elástico. Como eu falei, se você tiver o outro elástico, né, que é o que eu costumo usar, você coloca ele, não tem problema. Segue a mesma dinâmica, tá? Posiciona, vai puxando certinho, faz 5 pontos, puxa um pouquinho, deixa o ponto prender, ok? E vai dar tudo certo. Se você usa o elástico roliço, pode ser também, tá? Só que como eu ainda não testei o elástico roliço, eu não tenho como falar pra vocês como é que vai ficar, né? Dessa forma. Então fica a critério de quem já usa e gosta, tá? Ó, vou fazer o meu aqui, ok? Pra finalizar, eu retorno com vocês. Tô chegando aqui no final, gente. Olha, próximo daquele outro lado, tá bom? E aí eu continuo o trabalho aqui da mesma forma, somente fazendo os pontos baixos, correto? Então, puxa um pouquinho para fazer o efeito aqui do elástico, claro. Não. Cheguei aqui nesses últimos. Aqui, olha, eu percebo que ele não vai apertar tanto, então eu coloco 2 pontos aqui nesse penúltimo, só para ajudar aqui no acabamento, tá? E aí eu vou cortar aqui, ó. Se você tiver aquela cola que é de artesanato, que é tipo uma cola mil, eu acho que ela super funciona para você aplicar aqui, tá? Você coloca uma gotinha de cola, aplica sem problema nenhum. No nosso caso, eu vou costurar, ok? Mas também fica a critério. Para fazer a costura, eu utilizo esse aqui, tá? Que é o Ilhós Invisível, ok? Mais informações na descrição aqui que eu deixei para vocês da lista de materiais completa. Ó. E aí aqui eu faço o seguinte. Essa pontinha eu vou unir aqui bem rente a essa outra que tá maiorzinha. E vou costurar. Então eu coloco minha agulha aqui. Ó. Posiciono bem aqui, coloquei, né?
Ó, e vou fazendo esses movimentos de ida e vinda, né? De vai e vem. Ok, gente? E aí eu trabalho assim, basicamente desse jeito. Ó. E sempre vou posicionar esse fio no sentido que ele fique próximo de onde eu iniciei para poder fazer o nozinho. Ok? Então eu faço um nozinho. Ó. Trabalhei aqui um nozinho. Faço mais outro, só que esse segundo eu vou aqui, ó. Entrelaçar duas vezes. E puxo. Correto? Esse excesso aqui do fio, por enquanto, eu já vou cortar ele. Ó. E aqui eu faço o nozinho. Ok? Aí esse excesso de fio, olha, eu vou entrelaçar entre elástico novamente. E vou colocar ele entre a minha pontuação, ó. Dentro da pontuação, e aí eu entrelaço ele no elástico pra ficar bem seguro, tá? Ó. E puxo aqui, corto o excesso. Ok, gente? Desse outro lado eu faço a mesma coisa. Coloco aqui o fiozinho, ó, do outro lado, tá? E posiciono ele entre a pontuação do crochê e o elástico aqui pela parte de dentro, pra ele ficar bem seguro, tá, gente? Corto o excesso. E aqui eu venho finalizar essa última pontuação. Então aqui na penúltima eu coloquei 2 pontos só pra cobrir bem. Cheguei na última. Fecho com um ponto baixíssimo. Vou fazer mais um ponto baixíssimo e mais outro, só pra ficar bem seguro. Aqui eu corto o fio. Puxo aqui. Pego aqui a agulha de tapeçaria. Ó. Aqui por dentro, debaixo do outro ponto, ó, das duas correntinhas, eu puxo o meu fio, levo ele lá para trás, ó, e retorno ele nesse sentido. Aí aqui eu levo lá para trás novamente, ok? Na parte de trás, eu vou entrelaçar aqui um pouco, ó, nesse sentido, indo para um dos lados. Não importa qual, eu vou colocar aqui, correto? Coloquei um pouco, eu retorno, olha, sempre pulando um pontinho de base, ó, para poder dar ali essa curva com interferência e esse fio não deslizar depois, correto? Olha, corta o excesso e aí tá pronto aqui, ó. Você faz esse movimentinho, não muito forte, tá, gente? Por favor, não precisa. Ok? E tá pronto aqui a aplicação do elástico da sua blusa na parte de baixo. Correto? Olha, gente, que linda essa trama. Agora vamos fazer o acabamento aqui das alças. Bora lá. Gente, tendo feito essa parte do elástico, a gente vai agora para as alças, tá? A alça é o seguinte, você pode deixar ele bem rente ao pescoço, vai ficar a critério seu, ou você pode fazer uma alcinha não tão grande, porque essa parte aqui que já vai ficar sobre, né, o colo, ela já vai servir como um comprimento, então você vai só, né, fazer aquela questão de adaptar aqui alguns centímetros para não ficar tão no pescoço. Então, eu sugiro que você pegue uma fita métrica e meça o quanto que você precisa aí, ok? No meu caso, eu medi aqui e eu tô fazendo pela minha manequim, tá bom? E essa aqui, ó, é para a numeração M, certo? Lembrando que se você quiser maior, você faz mais carreiras e fica a critério e gosto pessoal, tá, gente? E sempre é indispensável o uso da fita métrica. Por favor, lembre-se disso. Ai, professor, porque o senhor disse que. Gente, infelizmente não tem uma receita milagrosa para fazer crochê que vá servir para todo mundo, né? Então, por isso que eu digo que fita métrica é essencial. No meu caso aqui, eu vou colocar 14 centímetros apenas, tá bom? Para fazer o espaço aqui da nossa alcinha. Na minha blusinha vai ser 14 centímetros, tá? Professor, eu fiz e pra mim ficou perfeito. Maravilhoso, meu bem. Tá bom? Não tem problema. Vida que segue. Professor, eu fiz e não deu. Preciso maior. Faça maior, ok? Então eu sugiro que você pegue a fita métrica, meça certinho se vai ser exatamente o que você quer. E aí você faz de acordo com o seu gosto pessoal. E a nossa alça vai ser um pouco mais simples, tá? Então a gente vai aqui, ó, dar uma laçadinha inicial como de costume. E aí você vem aqui no cantinho, né? Ó, faz aqui o ponto baixo e aqui eu vou fazer correntes.
Claro que aqui a questão da corrente, você vai fazer a mesma numeração para os dois lados, né? Para ficar bem certinho aí, ok? No meu caso, eu vou fazer várias correntinhas e vou medir 14 centímetros nessas correntes, que é o que eu preciso. Pronto, pessoal, eu trabalhei aqui 14 centímetros e o meu aqui deu 40 correntes certinho, tá? Claro que é na minha agulha, pontuação, fio, etc, etc, etc. Professor, mas eu fiz com o fio número 6, deu menos corrente. Claro, né, meu amor? É um fio bem maior que eu tô usando, por favor. Olha. E aí, sem torcer essas correntes, pega o outro lado e você vai prender aqui, ó. Com ponto baixo. Correto? Nesse momento, você pega aqui, ó. Esse fio que tá solto, né? E aqui você vai fazer um ponto baixo. Bem aqui. Pego o meu marcador, é sempre importante, né? Você saber onde é que você começa. Eu tô pegando porque às vezes eu me esqueço, tá, gente? Olha, e aqui eu vou colocar mais um ponto. Aqui dentro, entre um ponto e outro, eu vou colocar um ponto e aqui dentro só um ponto. Truque, dica, não sei o que isso vai servir para vocês, mas especificamente nessas partes aqui, olha, é onde você não tem que colocar excesso de pontos, porque senão vai ficar um trabalho super embabadado e não vai ficar legal, tá bom? Então, quanto menos pontos você conseguir colocar, melhor. Olha, então eu sempre trabalho aqui nesse sentido, seguindo essa linha de raciocínio. Não preciso de muito ponto para não ter excesso e não preciso de pouco ponto ao ponto que falte, né? Ó, e fique com vazios aqui esse meu trabalho. Ok? Olha, dessa forma. Certo? Bem fácil. Quando chegar aqui, a gente faz uma pequena alteração, mas eu faço junto com vocês, tá bom? Para não haver dúvidas. Pronto, pessoal, tô chegando aqui onde eu falei pra vocês, olha. Aqui a gente vai ter uma pequena alteração. Então, ao invés de colocar aqui, tipo, 2 pontos, você coloca um ponto apenas, né? E esse segundo aqui você não fecha ele. Você faz assim, ó. Você coloca aqui e tem 2 laçadas na agulha. Aqui dentro desse espacinho, olha, você vem aqui 3 laçadas. E já pegando aqui nessa lateral, olha, que vai ficar naquela cava abaixo do braço, por exemplo, você pega aqui e tem 4 pontinhos. E aí você vai tirar todos com muito cuidado de uma vez só, fazendo aqui uma diminuição e faz uma correntinha, que vai equivaler a um ponto baixo aqui para essa carreira. Tá bom? Então aqui eu fechei 4 pontos só nele. Daí eu pego meu marcador e vou claramente colocar bem aqui, olha, nesses pontos que estão fechados juntos, para eu lembrar onde eu tenho que fazer, ó, a diminuição depois. E aqui, mais uma vez, você segue a mesma fórmula que eu te falei. Não precisa de excesso de pontos, mas também não deixe que falte. Ó, aqui, por exemplo, aqui faltou. Observaram? É disso que eu tô falando. Então, aqui dentro você coloca um ponto para não ficar esse grande buraco aí vazio. Ok? É mais ou menos isso, tá, gente? Então, seguindo essa mesma dinâmica, você vai fazer aqui por toda a sua volta. Como são trabalhos idênticos, frente e costa, quando você chegar aqui, você faz exatamente como você fez aqui e põe o marcador para você saber aonde tem que diminuir, correto? Vou fazer aqui toda a minha volta e aí quando eu estiver lá em cima para fechar para irmos para a próxima carreira, eu retorno com vocês, não se preocupem. Pessoal, tô trabalhando aqui, tá? Com ponto baixo, como eu mostrei para vocês. E nas correntinhas, só para não haver dúvidas, eu faço um ponto para cada corrente, tá? Só voltei mesmo para tirar essa dúvida caso houvesse, né? Ó, então eu faço um ponto baixo para cada corrente aqui da base, correto? Até chegar aqui, ó, onde a gente inicia o trabalho já com outro ponto.
que no caso vai ser ou meio ponto ou ponto alto. Isso aí vai ficar a critério também, tá bom? Chegando bem aqui, olha, eu tenho meu marcador que eu sei onde que eu inicio, né, e finalizo o ponto. Então, fiz os pontos baixos aqui e aqui eu faço um ponto baixíssimo. Ok? Professor, eu quero só essa alcinha aqui. Posso fazer? Claro que pode, tá, meu amor? Você pode fazer tudo. No meu caso aqui, eu vou, né, deixar um pouco mais larga essa alça. Então, eu vou subir aqui 3 correntinhas ou 2, se você for adepto de 2 apenas. E aqui você vai trabalhar, olha, ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto, ponto sobre ponto. Correto? Aí, o que eu tenho que dizer para vocês? Se você sentir, né, que tem excesso de ponto, como é que você faz? Você vai fazer, por exemplo, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiz 9. O 10º ponto, professor, o que que eu faço? Eu vou diminuir ele, trabalhando assim, ó. Tenho aqui como quem faz um ponto alto, certo? Tiro 2 laçadas, dou outra laçada aqui, olha, venho no próximo, tiro essas 2 aqui. Fiquei com 3 na agulha, tiro as 2 de uma vez. As 3 de uma vez, na verdade. Aqui tu fez uma diminuição, então ele vai prender um pouco mais o ponto. Ok? Então ele prende um pouco mais o ponto e aí você vai continua fazendo o seu trabalho da mesma forma. Trabalha 9 pontos normal. Ok? Aí o 11º você prende como eu prendi aqui. Só se realmente houver necessidade. No meu caso aqui, eu vou fazer porque eu gosto de trabalhar dessa forma. Ok? Para poder deixar aí a minha alça um pouco mais firme, né? Porque eu tenho que lembrar que com o tempo essa blusa vai ceder de qualquer forma, então o quanto eu puder evitar que ela ceda mais rápido possível, eu estou evitando. Então no meu caso você pode aqui, ó, usar a mesma sequência que eu, que é de 9 pontos, e aí o 10º conta como um só, fazendo essa diminuição que eu ensinei para vocês. Ou você pode fazer 5 pontos, o sexto diminui, mais 5 pontos, o sexto diminui. Isso vai ficar de acordo com vocês, tá bom? Ou você pode simplesmente fazer ponto sobre ponto sem problema algum, certo? Aí no meu caso aqui, já diminui, né? Aí vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse 10º ponto eu sei que eu tenho que fazer a diminuição. Então, eu tiro 2 laçadas aqui. Tiro mais 2 aqui, 3 na agulha, tiro todas de uma vez. E aí eu continuo o meu trabalho da mesma forma. Ok? E por que que eu faço isso? Porque eu sei que blusinhas especificamente sempre fica embabadado aqui, independente da numeração de pontos. Porque conforme a pessoa for usando, gente, esse trabalho vai cedendo, etc, etc, etc. Ok? Então é basicamente isso que eu tô fazendo aqui agora com vocês. Certo? E claro, tudo que você fizer de um lado, você vai fazer do outro para ficar bem certinho, obviamente, tá, pessoal? Tem que lembrar disso também. Chegou aqui naquele marcador que eu sei que tem diminuição da carreira anterior, a gente tem outra questão. Independente de quantos pontos você sobrou aqui, olha, você vai ter que diminuir aqui essa cava, para ela não ficar pontuda, tá bom? Com excesso de tecido. Então, eu tiro aqui, olha. Tem um ponto aqui a mais do meu pontinho de base. Então, observe. Cheguei no ponto anterior ao meu marcador. Eu faço aqui, ó. Primeiro, removo aqui 2 laçadas. Dou uma laçada aqui novamente. Aqui é onde tinha meu marcador. Coloco outro ponto. E aqui no próximo ao meu marcador, no ponto seguinte, mais um. Tiro todos de uma vez. Então aqui eu fechei 3, olha, e a minha cava vai ficando bem certinha. Porque é necessário essa diminuição, tá, gente? Para não ficar com excesso de tecido aqui e ele ficar assim, ó, meio pontudo. Certo? Agora, sem corrente de separação, eu trabalho aqui, olha, normalmente. Geralmente, aqui nessa parte da cava debaixo do braço, eu não faço muita diminuição, tá bom? Então, aqui vai ficar muito a critério de vocês continuar com a mesma diminuição que eu ensinei aqui, olha. Certo? Mas se você achar que não há necessidade, não tem problema. Ok? Olha, então aqui eu faço normalmente ponto sobre ponto. E só reinicio minha diminuição lá no outro cantinho.
que é aqui, ok? Exatamente como eu fiz aqui, eu faço aqui desse outro lado. Sempre nos 3 pontos, bem aqui da virada, eu faço todos de uma vez. Então, agora, eu retorno para fazer aqui toda a minha base, olha, com pontos altos, certo? Quando formos para a próxima carreira, eu retorno com vocês, porque vocês já sabem quais orientações seguir, tá bom? E todos os detalhes a serem feitos. Aí, o que eu tenho para explicar para vocês, né? Quando você fizer essa diminuição aqui, exatamente como você fez aqui, você vai espelhar o trabalho. Ou seja, quando você subir as suas, né, as suas pontuações aqui, você vai contar a partir daqui. Então, tem a diminuição, eu começo 1, 2, 3, 4, né, no meu caso. O quinto eu sei que eu tenho que diminuir, para poder ficar bem certinho, um lado e o outro, tá, gente? Isso é muito importante de vocês, né, prestarem atenção aí para fazer corretamente, ok? E é sobre isso. Vamos lá fazer e quando formos para a próxima carreira, retorno com vocês para tirarmos as dúvidas. Trabalhei aqui, olha, e já estou na outra alça para vocês verem como não tem diferença, sempre segue o mesmo esquema, tá? Olha, eu finalizei aqui já o lado que a gente estava trabalhando e estou aqui no seguinte, tá? Então segue a mesma dinâmica sempre, ok? E aí, finalizando aqui, ó, nessa parte que eu parei com vocês, mas do outro lado, tá? Se você, olha, aqui não falta pular nenhum ponto, né? Porque aqui começa, ó. Mas se você chegar aqui e fizer um ponto baixíssimo, ó, ele fica com esse espaço. Observem, tá? Então, nesse caso aqui, você vai trabalhar um ponto, ó. Então, você vai aqui laçar, né, a agulha, ó. Dentro aqui onde tem esse pontinho, você coloca um ponto. Não tem problema, tá? E aí, você vem aqui em cima, olha, e fecha com ponto baixíssimo, ok? Que aí fica mais fechado aqui o seu trabalho. Chegando aqui, você vai trabalhar a partir de agora, tá? Lembrando que essa parte aqui, ó, a gente faz diferente. Somente essa parte aqui, ó. Ok? Diferente por quê? Porque aqui, durante esse percurso, a gente vai pular apenas 2 pontos de base para fazer o biquinho de acabamento. E aqui a gente vai pular 3 pontos de base e prender no quarto para poder ter outra diminuição aí, ok? Então, eu fiz aqui o ponto baixíssimo, e a partir daqui eu subo 2 correntes, dou aqui, né, a laçada na minha agulha, olha, e trabalho mais um ponto, ok? Você pode fazer com 3 pontos, mas eu achei que 2 fica bem legal. Então, pulo o primeiro, pulo o segundo, no terceiro eu trabalho aqui um ponto baixo. Subo 2 correntes, no mesmo ponto de base que eu subi as 2 correntes, eu trabalho mais um ponto alto, pulo 2 pontos da base. No terceiro, eu trabalho um ponto baixo, subo 2 correntes, dou uma laçada, um ponto alto no mesmo ponto da base. Pulo 2 pontos de base, no terceiro eu trabalho um ponto baixo. Então, a gente basicamente vai fazer o ponto tombadinho apenas com 2 pontos, mas se for sua preferência, faça com 3, não tem problema. Só para dar um detalhe à peça, ok? Ficando dessa forma aqui. Você trabalha por toda a sua volta, seguindo essa mesma dinâmica que eu acabei de repassar para vocês, ok? Quando chegar aqui, ó, para iniciar essa parte específica da alça, você continua o trabalho da mesma forma. Só que ao invés de pular 2 pontos, você pula 3 e prende no quarto ponto de base, ok? Dando assim mais uma diminuição. Quando for finalizar aqui, eu chego com vocês para finalizarmos juntos e aí finaliza aqui a nossa peça e confecção. Então, bora lá. Pronto, pessoal. Voltei aqui quando eu falei para vocês, né, ó. Ok, segunda dinâmica. Aqui a gente pula 3 pontos e prende no quarto. E durante aqui a gente pula 2 e, pula, e prende no terceiro. Aqui, olha, o meu bateu com uma pequena alteração, mas a gente acaba, né, fazendo aqui adaptações. Não tem problema, tá? Olha, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo, ok? Aí aqui eu corto o fio, puxo aqui, pego a agulha, ó, venho aqui por baixo, né? Ok?
E de onde tá saindo aqui o meu fio, eu retorno com a agulha lá para trás. Certo? Aqui pela parte de trás, você vai, né, entrelaçar aqui o seu fio. Eu vou fazer com vocês aqui, olha, como se tivesse somente um fio, tá? Que foi como a gente iniciou, né? Que é com Bella Fashion. Vocês sabem que acabou e eu tive que adaptar com o Pinguim Mil. Então, eu sempre tenho que dar um nozinho aqui, ó. Só que com muito cuidado, tá? Aí, se você quiser dar uma gotinha de cola aqui, não tem problema, pode fazer isso. Ó, então, aqui pela parte de trás, nessa pontuação de trás, eu vou sempre, olha, tentando dar uns nozinhos aqui, claro, sem danificar os pontos. Correto? Ó. E aí, eu venho escondendo aqui esse fio. Ó, sempre entrelaçando ele nessas pontuações atrás, tá, gente? Que é pra deixar ele bem preso, bem seguro. Ok? Como no meu caso aqui eu tenho 2 fios, o meu aqui eu vou dividir agora nesse momento, mas aí você continua escondendo até finalizar o tanto que você cortou, tá? Ó. Aí eu coloco para um lado, para o outro, só para ter uma divisão. Vou fazer aqui um nozinho. O primeiro eu não faço muito forte, o segundo eu já tensiono um pouco mais e o terceiro já vem com tudo, ó. Ok? Esse excesso aqui você continua escondendo. Ó, entre a pontuação aqui na parte de trás, né? Na parte do avesso aqui da sua peça. Ok? Esse aqui, como tá escondido, eu já corto. Pra não atrapalhar aqui. Ó. Bem fácil aqui, né? Essas dinâmicas. Correto? Encurtou o fio. Pronto. Ok? Olha. E fica assim. Certo? Olha que lindo, gente. Aí aqui dentro a gente faz uma carreira de ponto baixo, tá? Então você vai definir qual a costa da sua peça, porque é basicamente a mesma coisa, né? Frente e verso. Ó, ok? Você vai definir aí o que você quer para costa, o que quer para frente, tá? Então eu pego aqui, olha, vou fazer a laçadinha, como vocês já sabem. E venho aqui em um desses pontinhos, tá? Vou vir aqui nesse aqui. Pego a minha laçada. Opa. Ó, fiz aqui um ponto baixo. No seguinte, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Aqui eu trabalho somente ponto sobre ponto. Já aproveito para esconder esse meu fio aqui, o arremate ficar bem perfeito e seguro. Olha, ponto sobre ponto, ponto sobre ponto. Bem fácil aqui a dinâmica. Ok? Você pode fazer o ponto tombadinho também aqui nessa parte, mas aí fica a critério, tá? Eu prefiro que seja assim, ele mais reto mesmo, tá bom? Pelo menos nessa cava aqui do lado de dentro. Correto, gente? Olha, vou cortar esse fiozinho aqui só pra não me atrapalhar. Cortei. Gente, comprei tesoura nova. Mano, a minha tava de última já. Aí eu consegui achar um armarinho aqui perto e comprei. Chegando aqui, pessoal, olha, nesse cantinho aqui especificamente, tá? Pelo menos nos cantinhos, né, nos 4 cantos que a gente vai ter aqui, ó, eu vou fazer essa pequena alteração aqui, ó,
Então, por exemplo, aqui falta eu trabalhar um ponto, correto? Então, eu faço aqui, ó. Tô com 2 laçadas na agulha. Aí, eu já pulo diretamente aqui pra alça, olha. Na primeira corrente aqui feita, 3 laçadas. Aqui eu tiro as 3 de uma vez. Fazendo aqui uma pequena diminuição, para ficar um pouco mais preso aqui essa pontuação e não ficar com excesso de pontos. E aqui eu continuo trabalhando ponto sobre ponto sem problema nenhum. Ó. Correto? Ó, e aí fez aqui a voltinha, ficou bem perfeitinho, ok? Você tem que lembrar de fazer isso nos 4 cantinhos que a gente vai ter aí da nossa blusinha, tá? Nessa cava do pescoço. Vou fazer aqui todo em ponto baixo. Quando retornar aqui para finalizar, eu volto com vocês para a gente fazer junto e não haver dúvidas, ok? Mas é basicamente o que a gente fez na parte da alcinha aqui. Corta o fio, entrelaça, vai por trás, coloca ali uma gota de cola, etc, etc, etc. Muito fácil. Ai, professor, tô explicando tão rápido. Gente, é porque essa aula tá gigantesca já, né? Tenho quase certeza. E aí eu tenho outras coisas para gravar e eu queria muito trazer uma aula nova para vocês. Então é isso. Ah, comenta o que tu tá achando da aula, né, minha mana? Porque é uma peça aqui que eu nunca fiz, eu nunca faço blusinhas inteiras, então, olha aí, já vale teu like. Bora lá, que eu vou já finalizar com vocês mais essa peça. Chegando aqui no final, gente, olha, eu fiz aqui tudo como eu falei pra vocês, tá bom? E chegando aqui, obviamente, eu vou aqui trabalhar onde eu tenho que fazer o penúltimo ponto. E aqui eu já fecho com um ponto baixíssimo, ok? Corto aqui meu fio. Puxei aqui, certo? Lembrando que essa aqui é a parte da costa, tá? Que eu escolhi para finalizar. Então, aqui no próximo ponto por debaixo eu coloco minha agulha, ok? E de onde a minha agulha, meu fio tá saindo aqui, perdão, eu retorno lá para trás, tá? Chegou na parte de trás, eu vou aqui prender essa pontuação, tento fazer aqui um nozinho, ok? Se você tiver a cola, né, dá uma gotinha de cola, não tem problema. Mas no meu caso aqui eu não quero colocar cola, eu vou apenas entrelaçar essa pontuação aqui, né? Ó, com esse fio solto. E venho aqui escondendo, tá, gente? Olha, bem fácil aqui essa dinâmica. Ok? Gente, essa aqui é uma blusa ótima de fazer. Ao todo, eu levei 26 horas pra fazer, tá? Contando, claro, não fiz direto, tá, gente? Porque eu tenho que fazer as coisas. Ainda pintei aqui em casa esses dias. Então, né? Não tem como eu fazer direto. Fora que eu tô gravando outras aulas também, paralelo a essa. Mas contando tudo, deu 26 horas e um quebradinho, tá? Alguns minutinhos. Só pra vocês terem noção. Eu sugiro que quando vocês forem fazer, se vocês não conseguem fazer uma peça até o final, que vocês façam as bases, né? Pelo menos as bases iniciais, para elas terem a mesma tensão de ponto. E aí, outro dia você pega, faz o restante aqui e vai continuando sua pontuação, ok? Aqui, se você fizer maior, por exemplo, faz um pouquinho um dia, aí no outro você faz, ou no mesmo dia, só que depois de fazer outras coisas você faz o restante, até você conseguir fazer sua peça toda. Aí no caso aqui eu já escondi, né? Eu só corto aqui os excessos. Ó, e é basicamente isso, tá, gente? Ó, ok? Essa aqui é a parte da costa, essa aqui é a parte da frente, tá? Ó. No começo do vídeo eu mostrei pra vocês como é que ficou, né? Lembrando que minha manequim lá tem um seio bem maior, tá bom? Mas o restante das medidas dela é em M. Gente, olha isso. Essa trama ficou lindíssima, né? Olha, eu espero muito que vocês tenham aproveitado essa aula e todas as dicas. Eu vou afastar aqui um pouquinho. Olha, gente, que coisa linda que ficou, né? Olha isso, os detalhes. Tô muito feliz de ter proporcionado essa aula para vocês hoje, tá bom? Esses dias têm sido dias complicados aqui para mim. Enfim.
E eu queria muito fazer uma aula diferente, né, do que eu costumo trazer aqui, que são sempre blusinhas em frente única, né? E é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero muito que vocês tenham aproveitado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que isso é muito importante para o crescimento aqui da nossa comunidade de crocheteiros e crocheteiras, tá bom? Após se inscrever, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, porque esse mês de maio vem muita coisa boa pela frente, tá? Se você quiser e puder, né, assinar aqui o canal para ter acesso exclusivo a alguns conteúdos extras, né? Lembrando que a R$ 7,90 você consegue ter acesso a uma aula exclusiva por mês e a R$ 14,90 a duas aulas exclusivas. Elas não vão vir aqui diretamente para o canal gratuito, tá, gente? São somente para membros. Ok? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você, caso você se interesse e queira assinar, tá bom? Para conteúdos mais exclusivinhos, ok? Essa foi a aula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu sou o Marcos Júnior Crochê e claro que foi um prazer te ensinar novamente. Um beijo e até a próxima. Tchau!